Esse vídeo agora eu gostaria de falar sobre a família. A família, né? Os olhos de Deus. A família é os olhos de Deus. Então, é o seguinte, o que é uma família? Então, o indivíduo vem, nasce numa família e ali ele vai aprender tudo. Então, ou seja, a família é o palco de desenvolvimento do indivíduo. Ele vem ali que nem se fosse uma tábula rasa, não sabe nada, e ali ele vai aprender tudo. Então ele vai aprender, né, o que é mãe, o que é pai, vai aprender hierarquia, vai aprender costumes, vai aprender a língua, vai aprender, né, a se portar, vai aprender a cultura. E ali ele nasce praticamente simbiótico com a família e vai passar um tempo assim. Primeiramente simbiótico com a mãe. Depois, lá pelos 2 anos e meio, vai passando para o pai. Né? Então a gente tem que entender o seguinte. Qual que é o correto? Ele vir, ele aprende, ele vem simbiótico com a família, ele aprende, vai tendo o aprendizado, está integrado na família e ele tem o quê? Ele tem que ir seguindo o caminho dele. Ele tem que ser igual à família para daí se diferenciar e poder seguir o caminho dele. Para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça, ele passa, né, pela tutoria da mãe e a mãe entrega a tutoria dele para o pai. Né? A mãe vai ficando mais longe e o pai vai ficando mais perto. Então, quando nasce, precisa 100% da mãe. A gente já falou isso, lá pelos 2 anos e meio vai precisando menos da mãe, menos. Né? Lá pelos 8, 10 anos já precisa bem menos da mãe e de 2 anos e meio em diante ele vai precisando do pai. Então, qual que é o produto final, né? Qual que é o produto final do acompanhamento da mãe e do acompanhamento do pai? Ou seja, na relação com a mãe, o que ele vai aprender? Ele vai aprender a se portar e vai aprender, ele vai ter o emocional para poder, quando sair da família e constituir a família dele, ele vai ter o emocional para poder constituir a família dele e se relacionar bem com a família dele. Esse é o produto final da relação, né, maternal entre mãe e filho. Qual que é o produto final da relação pai e filho? O produto final da relação pai e filho é o econômico. Então esse rapaz saiu, constituiu a família dele e ele consegue sustentar a família dele. Então o indivíduo precisa tanto de mãe quanto de pai, né? Daí as pessoas me perguntam, pois é, mas eu me separei, o meu filho só, né, só teve a mim. Sim, então você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer o papel de mãe e você vai ter que fazer o papel de pai também, vai ter que encaminhar ele para o mundo também. É mais difícil? É mais difícil, porém consegue. Ou às vezes esse menino, ele se apega com um avô ou com um tio que vai fazer esse papel de pai, com um padrinho que vai fazer esse papel de pai. Alguém vai fazer esse papel de pai, né? E esse pai vai dar limites, porque limite é necessário para a proteção do indivíduo, para que ele consiga sair da família, sair bem da família e constituir a família dele. Então, o que é família? Família é esse palco de desenvolvimento do indivíduo, que vai ensinar tudo para ele, vai proporcionar a integração dele na família, o conhecimento, vai proporcionar o conhecimento para ele e vai proporcionar o desligamento, né, o crescimento e o desligamento da família. Então veja, se tudo isso der certo e ele constituir a família dele, né, ele não vai abandonar a família de origem. Volta e meia ele aparece, ele está em relação com a família de origem, mas não está sobrevivendo da família de origem. E futuramente, quando a família de origem, as pessoas estiverem velhinhas, ele vai poder fazer o papel dele, que é cuidar dos pais, né? Quando estiverem bem idosos. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem o que é uma família. E existe também uma outra família, que eu digo assim, existe a família que é a família de laço de sangue, e existe uma outra família que é a família de laço de amor. Então, às vezes o indivíduo se dá muito melhor com o açougueiro, né, perto da casa dele lá, do que com o irmão. Então ele fica doente, o açougueiro
sai do açougue, vai ver como é que ele está, e ajuda ele, e é amigo dele, sabe? É pau para toda obra, e ajuda e tal. Então ele se dá, às vezes, há muitos anos, muito melhor com aquela pessoa ali, que não tem laço de sangue, mas tem um laço espiritual, um laço de amor. Então muitas vezes as pessoas, né, elas têm problemas na família, mas elas têm uma segunda família, que é essa família espiritual, que procuram às vezes em igrejas, né? Então tem esse outro laço, que é um laço de amor, né? Um laço que não é só de sangue, é um laço espiritual. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que ninguém sai ileso de uma relação. Quando nós nos relacionamos, seja com familiares ou não, nós nunca saímos ilesos, nós saímos diferentes. Podemos sair diferentes para melhor ou para pior. Então a família tem um papel essencial, especial no desenvolvimento ou no adoecimento do indivíduo. Por isso que justifica-se o atendimento familiar e a capacitação familiar. Então, por causa disso. Porque ninguém sai ileso de uma relação e as relações elas curam ou elas adoecem. Então cabe ao profissional perceber isso, identificar e auxiliar tanto os pacientes como as famílias, né, a caminho do bem-estar e do sucesso do tratamento, ok?